connosco o general Isidro de Moraes Pereira. Boa noite, general. Germano. Viva, Sr. General. Como é que estão as negociações no Qatar? Aparentemente, Trump garantia que os iranianos queriam uma reunião e os iranianos continuam a dizer que os Estados Unidos não estão a cumprir e, portanto, enquanto não cumprirem o memorando de entendimento, não querem uma reunião. Bom, o Irão está a pôr em prática aquilo que foi a estratégia delineada ainda por Ayatollah Khamenei. Foi criar um conjunto de condições que permitissem que o Irão, de forma indireta, acabasse por ganhar esta peleja, ou esta guerra, digamos assim. Eu digo de uma forma indireta porque foi criar o caos no Médio Oriente e o caos também no mundo. Porque o quebrar, o fluxo de navios no Estreito de Hormuz acabou por trazer consequências para a economia global. Todos nós sentimos. Imediatas, não é? Ora está. E aquilo que está a acontecer é que o mundo inteiro está a pressionar a Casa Branca, porque ninguém quer continuar a pagar a gasolina, ou melhor, agora já baixou, mas de qualquer maneira ninguém queria continuar a pagar a gasolina e o gasóleo ao preço que estávamos a pagar. Portanto, nós estamos a assistir à implementação dessa estratégia, que ainda não terminou. A guerra ainda não terminou, em boa verdade, porque nós estamos em guerra, não estamos numa guerra de atrito, numa guerra cinética, que de quando em vez há uns bombardeamentos de parte a parte, mas continuamos em guerra. Porque, pese embora um memorando que foi acordado entre as partes, uma página e meia, que foi muito confundido por muitos analistas a nível internacional como um acordo de paz. Não é um acordo de paz. O acordo de Barack Obama tinha dezenas de páginas. E este acordo é página e meia. Este é o abrir a porta para que as partes se consigam entender. Desde logo ferido de um grande problema. Um dos stakeholders nunca foi ouvido, não foi tido nem achado, não foi trazido para a mesa das negociações. Israel. Por isso é que estamos a assistir aqui, desde logo o Irão, ainda hoje, pela manhã e ontem, ao final da tarde, o ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano veio dizer que ou os Estados Unidos tomam conta do seu lacaio, foi assim que Abbas Araghchi se referiu a Israel, ou teremos que tomar medidas mais duras e iremos naturalmente mostrar de que lado é que está o poder. Isto, no fundo... É uma ameaça velada contra Israel. É uma ameaça velada. E ele diz claramente que os Estados Unidos não estão a cumprir com o ponto 1 do famigerado... que era justamente a questão do Líbano, Este não é? É um problema. É um problema que existe, mas há mais problemas. A questão do Estreito de Hormuz é outro problema, porque Abbas Araghchi veio dizer também que... Quem manda em Hormuz é o Irão. É o Irão que manda. Ponto final. Em conjunto com Oman. Tem tentado chegar a um acordo com Oman, porque Oman controla a outra margem. Oman tem sido muitíssimo pressionado pela comunidade internacional. Oman vai respondendo sim e não, umas vezes nem, mas neste momento o Oman, face à pressão de que tem sido sujeita, não apenas pelos países irmãos da Península Arábica, mas também pelos Estados Unidos, pela comunidade internacional como um todo, neste momento Oman está com dificuldades em alinhar com o Irão. Muito embora o Irão esteja neste momento a pressionar Oman para conseguir aquilo que quer. E o que disse Abbas Araghchi foi muito simples. O memorando de entendimento é claro sobre os primeiros 60 dias. Nos primeiros 60 dias, o Irão comprometeu-se a permitir livre passagem à navegação comercial. A partir dos 60 dias, o Irão continua a dizer que vai implementar... Bom, não é bem uma portagem, agora é camuflada de uma taxa de serviço. Bom, este é outro problema. E o outro problema, para o qual ainda não se vislumbra sequer solução, é a questão nuclear. Porque o Irão... Ainda há pouco o Germano estava a sublinhar que o Irão diz que, para já, nem pensar em qualquer tipo de inspeção às centrais que foram bombardeadas. Onde supostamente estará um urânio enriquecido. Agora, a grande questão é que outras instalações existem no Irão onde está já a ser desenvolvido o programa nuclear. Portanto, que nós saibamos, não existem outras. Existem umas universidades que fazem umas experiências, mas isso não é
não é uma instalação onde existem centrifugadoras, onde existe, digamos, o desenvolvimento do programa nuclear. Isfahan, Fordow, Natanz, são os locais. E esses locais, nós sabemos hoje que não foram atingidos, consoante os Estados Unidos diz. Não foram obliterados, não, não é? foram, muito menos obliterados. Utilizada Porque é que logo ou seja, o Irão nos está primeiros hoje bombardeamentos. melhor do que estava antes da guerra relativamente à questão do nuclear. Claro, o Irão, neste momento, fruto deste conjunto de, digamos, destes encontros que foi havendo dos Estados Unidos, do lado dos Estados Unidos, devidamente capitaneados pelo seu vice-presidente, que naturalmente, quando J.D. Vance, e nós recordamos, quando foi nomeado pelo presidente norte-americano para ser o chefe da delegação norte-americana, o Irão ficou satisfeitíssimo, esfregou as mãos, porque isso era o melhor que lhe podia ter acontecido. Portanto, a questão nuclear... Até pelas fragilidades internas de J.D. Vance com base de apoio nos Estados Unidos. Dizer aqui, porque em determinada altura são análises, podem ser suposições, mas há aqui factos. As agências de informações norte-americanas interceptaram comunicações de altas entidades ligadas àquilo que é hoje a governação iraniana, e aquilo que é dito é que o Irão não vai desistir do programa nuclear. O Irão não vai desistir de ser uma potência nuclear. Portanto, não vale a pena. O Irão está a fazer aquilo que se sabe fazer muito bem, que é protelar, é conseguir adiar. E tanto consegue que hoje Donald Trump já veio dizer que, muito embora tenha sido brifado pelo Pentágono, colocaram-lhe em cima da mesa várias opções militares, desde reiniciar novamente bombardeamentos em grande escala, até respostas... J.D. Vance hoje diz que essa possibilidade continua em cima da mesa. Até respostas cirúrgicas... Mas depois pelo meio diz que as negociações estão a correr muito bem, tal como Trump. Vamos lá ver, os Estados Unidos está numa, digamos... A estratégia diplomática é pouco clara, porque inicialmente é dito que Donald Trump prefere a negociação, está disposto até a protelar para além de meados de agosto. Quer dizer, os 60 dias está-se mesmo a ver que vão ser prolongados. Mas quando diz pouco claro, a senhora general, significa que não há estratégia? Não. Há uma ausência de estratégia clara. Porque é que J.D. Vance vem dizer a seguir que afinal a opção militar está outra vez em cima da mesa? Porque foi fortemente criticado. E atenção que os 60 dias já quase caem pré-eleições intercalares. O Irão sabe que Trump precisa de alguma coisa para mostrar... Vamos lá ver, porque é que o Irão estica a corda até ao limite? Olha para o calendário. Porque o Irão percebeu quais são as debilidades das democracias. As democracias têm a principal debilidade é a existência de ciclos eleitorais. E nos Estados Unidos é agravado. Enquanto em Portugal as eleições mais decisivas são as eleições legislativas, que ocorrem de 4 em 4 anos. Agora tem sido um bocado mais vezes. Mas bem, tem sido mais vezes. São os microciclos. O normal são ciclos de 4 anos. Claro. Nos Estados Unidos, mesmo que não exista nada de especial, não é assim. Porque há as midterms, há as eleições intercalares. Claro. Parte dos representantes do povo norte-americano são eleitos no meio de um ciclo de eleição presidencial. Os Estados Unidos é uma parte muito substancial, não é? Pelo menos uma das câmaras... muito substancial. E, portanto, o Irão sabe que neste momento pode julgar, porque a comunidade internacional reagiu, pressionou Donald Trump, as populações norte-americanas e o próprio partido republicano pressiona permanentemente Donald Trump, e o Irão está a jogar com as midterms, porque sabe perfeitamente que a pior coisa que podia acontecer a Donald Trump era perder o controle de ambas as câmaras. É quase garantido que irá perder a Câmara Baixa, a Câmara dos Representantes, e eventualmente até poderá perder a Câmara Alta. Vamos falar da Ucrânia. Kiev está a ser atacada com drones russos. Zelensky tinha avisado que ia ser uma noite difícil. Havia indicações que a Rússia ia voltar a fazer um ataque. Nas últimas horas fez um ataque a Kharkiv, a Odessa, a Kherson. O que é que isto significa? Bom, há 3 dias que as agências de informações ucranianas e a presidência veio lançar um alerta que a Rússia estava a preparar um novo ataque em grande escala. O que é que se entende por um ataque em grande escala? Um ataque semelhante àqueles que já existiram. Estamos a falar de 600, 700 drones e 10% desse valor em mísseis.
e não é mais em mísseis, porque os mísseis que estão a ser utilizados hoje em dia para atacar a Ucrânia são mísseis produzidos no mês anterior. Portanto, porque a Rússia já esgotou os seus estoques. Os seus estoques. Só não esgotou os estoques de mísseis balísticos intercontinentais e mísseis de longo alcance. Esses mantém-os, ainda bem que os mantém. Mas, portanto, eventualmente poderemos, hoje, tudo indica que poderá ser o tal ataque de grande envergadura. Poderá ser o tal ataque que a Ucrânia há 3 dias... Zelensky há pouco, como tu referiste, não é, Germana, avisou que para os ucranianos se prepararem para um ataque de toda a noite, não é? Uma noite longa. Porque normalmente o que antecede estes tipos de ataques são movimentos dos bombardeiros estratégicos, que neste momento a Rússia, porque principalmente depois da operação Cobweb ou Teia de Aranha, em que foram atingidos praticamente todos os aeródromos onde estavam localizados esses bombardeiros, e a Rússia tomou como medida preventiva colocar esses bombardeiros junto à costa do Pacífico, no extremo oriental da própria Rússia. E de quando em vez faz deslocar esses bombardeiros e coloca-os em aeródromos militares de manobra já mais próximos da Ucrânia. E isso está a acontecer. Estamos a falar dos Tupolev, dos Tu-22, M3, estamos a falar dos Tu-95, que são normalmente os bombardeiros que lançam esse tipo de mísseis. Portanto, há indícios de que poderá estar a acontecer. Bem, esperemos que não, porque esse tipo de bombardeamentos são bombardeamentos massivos e são bombardeamentos que depois são pagos em vidas humanas e principalmente em população. Sr. General, e sobre o aviso do general Sisky ontem que a Rússia pode estar a preparar um ataque pelo norte ou pela Bielorrússia ou Briansk, Cherniv, para obrigar a Ucrânia, no fundo, a ir mais para norte e, portanto, desvanecer-se a sul e a leste. Com incursões até, o que outra coisa que tu disseste, Germano, com incursões a partir da própria Bielorrússia. Bielorrússia ou Briansk. Muito rapidamente. Portanto, isto tem uma história que é uma história longa, mas vamos tentar resumir. Mas é uma ameaça real, é um perigo real? Aquilo que diz Sirski é que existe essa possibilidade, mas que de momento o conjunto de militares em zonas de reunião, nas proximidades. Portanto, estamos em Cherniv, estamos na fronteira norte, fronteira com a Bielorrússia. Portanto, não existem zonas de reunião e agrupamentos de tropas que permitam desde já concluir que estamos na iminência de um ataque. Esta aqui é a conclusão. O que é que a Rússia, porquê é que este tipo de situações existem? Porque sabe-se que a componente militar russa continua a informar Vladimir Putin de que, entre outras coisas, até outubro, até o início até o final do verão, é perfeitamente possível conquistar o que resta do Oblast de Donetsk. Bom, nós sabemos que a este ritmo é uma impossibilidade. Depois, o que está a acontecer é que na frente sul, fruto da estratégia logística de tentar e na prática conseguir... Da Ucrânia tentar cortar as linhas de abastecimento. Todas as linhas de abastecimento, o que está a acontecer é que a Ucrânia está a levar a cabo ações ofensivas na frente sul e a reconquistar terreno. Vamos lá ver, o que é que está a tentar fazer Valery Gerasimov e os seus conselheiros no Estado-Maior das Forças Armadas da Federação Russa? É gizar uma estratégia que permita dispersar as tropas ucranianas. Para quê? Para tornar mais fácil a penetração em determinadas zonas da frente. Se a Rússia protagonizar uma nova direção de ataque a norte, em Cherniv, vai obrigar necessariamente a uma deslocação de uma parte das tropas. O Alexander Sirski, numa declaração do final do dia de ontem, até disse que há um outro plano que dirige-se diretamente a Kiev. Portanto, as tropas ucranianas estão-se a preparar para essa eventualidade, embora ela não seja muito credível, mas a estratégia russa é simples, é dividir, sabe que uma das fraquezas da Ucrânia digamos, é o desnível populacional. Enquanto a Rússia tem cerca de 140 milhões de habitantes, a Ucrânia tinha 44 ou 45 e neste momento tem cerca de 30 ou 32 na Ucrânia. O resto está fundamentalmente na Europa, nos Estados Unidos. Portanto, é uma dificuldade. Portanto, a Ucrânia tem menos tropas, por isso é que aposta decisivamente na tecnologia e tem conseguido. Portanto, e uma das possibilidades é dispersar as tropas, é obrigar parte das tropas a constituírem posições defensivas na fronteira norte, portanto, refazendo a capacidade para se defender noutras áreas. É fundamentalmente
na frente leste, que é isso que a Rússia quer. A Rússia, neste momento, quer conquistar o Donetsk. Fundamentalmente é isso que quer. Putin, última pergunta, Sr. General. Putin está desesperado neste momento? Vamos lá ver, há indícios de que Putin está, eu não diria que está desesperado, está a ser fortemente pressionado. Está a ser muito pressionado pelos oligarcas, está a ser pressionado pelas instituições financeiras russas. A negociar? Têm alertado Putin que a situação é insustentável. E até, inclusivamente, da Duma, até tem havido soluções um pouco ao estilo daquilo que era a União Soviética, que era um regime comunista. O próprio, digamos, o responsável pelo Partido Comunista Russo veio propor, até disse mais, se eu fosse o presidente, num simples decreto, lançavam uma lei que permitia arrecadar parte dos depósitos dos oligarcas, das indústrias, das grandes organizações e até dos particulares, porque esses depósitos não estão a gerar riqueza e não estão a contribuir para o esforço de guerra. Portanto, há aqui uma série de pressões. Muitas outras pressões são diretamente resultado da escassez de combustível. Isto é absolutamente incrível, como um país... É o país da Europa que tem e eu até direi, do mundo, um dos países que tem maior capacidade de refinação e neste momento não tem produtos refinados. Como ainda sublinhava o Germano há pouco, e agora vai voltar a importar, vai importar combustível da Índia. Não é só importar, é importar e mais. E está a impor restrições à sua própria população. Há aqui um conjunto de situações que estão decisivamente a pressionar Putin. Isso não estava nas cartas no início, certamente. E não estava nas cartas no início. Para a intervenção Putin, vamos lá ver, para terminar, sim. Putin vai ter eleições. Para a Duma. Legislativas em setembro. Eleições legislativas. Perguntando, mas isso é... Putin está muito preocupado. Bem, Putin, na pior das hipóteses, se as sondagens lhe derem... Ganhará com 70% ou 80%. Uma desvantagem, bom, ele arranja maneira de ganhar por 70% ou 80%. Claro. Mas o problema é que este homem quer ser admirado pelo seu povo. Claro. E neste momento essa admiração está-lhe a fugir das mãos e daí que estás a pressionar. Sr. General, sempre um gosto. Muito obrigado, estar aqui consigo.